Qual a decisão mais difícil da tua vida? Já parou pra pensar nisso? Essa pergunta eu recebi semana passada num evento que eu tava, respondendo perguntas e respostas. Sentei na cadeira. Falei, gente, quero contribuir. Faça uma pergunta. Joel, qual foi a decisão mais difícil da sua vida? Eu fiquei pensando, parei. A mais difícil da minha vida foi ter saído do ambiente que eu vivia e que eu estava. E aquele ambiente, mesmo eu gostando, não era um ambiente que tinha os mesmos objetivos do que eu. Tanto na minha cidade, quanto as pessoas que estavam ao meu redor não tinham os mesmos objetivos do que eu. Eu não tenho nada contra, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Eu tô falando até de familiares. Eu tô falando de amigos, eu tô falando da cidade que eu amo tanto, mas aquele lugar não respondia mais aos meus anseios e meus objetivos. E eu fiquei muito tempo preso naquilo. Pô, será que eu tenho que sair? Será que eu tô certo? Poxa, será que eu não vou ser uma persona não grata? Então ela foi muito difícil. Mas enquanto eu estava respondendo, eu pensei na mais importante. Eu falei assim, mas tem a mais importante. Vocês gostariam de saber? Aí a turma falou, sim, a mais importante foi ter parado de beber. Vocês acreditam nisso? Eu não bebo, isso já tem quase 10 anos. Eu nunca fui um cara que tive problemas muito sérios com bebida, né? Eu nunca fui um cara alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Meu avô, pai do meu pai, era alcoólatra. Mas eu não fui um cara alcoólatra. Sabe aquele que tem que beber todos os dias e senão ele fica depressivo, ele fica mal e precisa até de ajuda? Eu não fui esse cara. Mas eu já bebi num nível de beber e querer mais. Qual a decisão mais difícil da tua vida? Já parou pra pensar nisso? Essa pergunta eu recebi semana passada num evento que eu tava, respondendo perguntas e respostas. Sentei na cadeira. Falei, gente, quero contribuir. Faça uma pergunta. Joel, qual foi a decisão mais difícil da sua vida? Eu fiquei pensando, parei. A mais difícil da minha vida foi ter saído do ambiente que eu vivia e que eu estava. E aquele ambiente, mesmo eu gostando, não era um ambiente que tinha os mesmos objetivos do que eu. Tanto na minha cidade, quanto as pessoas que estavam ao meu redor não tinham os mesmos objetivos do que eu. Eu não tenho nada contra, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Eu tô falando até de familiares. Eu tô falando de amigos, eu tô falando da cidade que eu amo tanto, mas aquele lugar não respondia mais aos meus anseios e meus objetivos. E eu fiquei muito tempo preso naquilo. Pô, será que eu tenho que sair? Será que eu tô certo? Poxa, será que eu não vou ser uma persona não grata? Então ela foi muito difícil. Mas enquanto eu estava respondendo, eu pensei na mais importante. Eu falei assim, mas tem a mais importante. Vocês gostariam de saber? Aí a turma falou, sim, a mais importante foi ter parado de beber. Vocês acreditam nisso? Eu não bebo, isso já tem quase 10 anos. Eu nunca fui um cara que tive problemas muito sérios com bebida, né? Eu nunca fui um cara alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Meu avô, pai do meu pai, era alcoólatra. Mas eu não fui um cara alcoólatra. Sabe aquele que tem que beber todos os dias e senão ele fica depressivo, ele fica mal e precisa até de ajuda? Eu não fui esse cara. Mas eu já bebi num nível de beber e querer mais. Qual a decisão mais difícil da tua vida? Já parou pra pensar nisso? Essa pergunta eu recebi semana passada num evento que eu tava, respondendo perguntas e respostas. Sentei na cadeira. Falei, gente, quero contribuir. Faça uma pergunta. Joel, qual foi a decisão mais difícil da sua vida? Eu fiquei pensando, parei. A mais difícil da minha vida foi ter saído do ambiente que eu vivia e que eu estava. E aquele ambiente, mesmo eu gostando, não era um ambiente que tinha os mesmos objetivos do que eu. Tanto na minha cidade, quanto as pessoas que estavam ao meu redor não tinham os mesmos objetivos do que eu. Eu não tenho nada contra, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Eu tô falando até de familiares. Eu tô falando de amigos, eu tô falando da cidade que eu amo tanto, mas aquele lugar não respondia mais aos meus anseios e meus objetivos. E eu fiquei muito tempo preso naquilo. Pô, será que eu tenho que sair? Será que eu tô certo? Poxa, será que eu não vou ser uma persona não grata? Então ela foi muito difícil. Mas enquanto eu estava respondendo, eu pensei